E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje, cara, eu vou falar pra vocês sobre um conceito que, ao menos pra mim, foi bem complicadinho de entender como é que ele acontece. Não o conceito em si, o conceito me parece até razoável, mas o como que ele acontece é um bagulho que ainda buga um pouquinho o meu cérebro. Mas tudo bem, eu acho que depois de fritar bastante alguns neurônios, eu acho que eu entendi ao menos uma boa parte disso. Que é basicamente eu quero falar para vocês sobre impermanent loss, ou perda não permanente, beleza? Eu vou mostrar para vocês o que é e mais ou menos como é que ele acontece, belezinha? Então bora lá. Cara, basicamente o conceito de impermanent loss são as perdas não permanentes que acontecem para os liquidity providers que só acontecem por causa de uma valorização ou desvalorização das moedas, né, tokens, os coins ou tokens, que a pessoa, né, o provider, investiu em um determinado pool. Cara, alguns detalhes sobre essa parada que eu deixei escrito aí. Basicamente é o seguinte, uma coisa importante que é bom vocês prestarem atenção é, mano, impermanent loss acontece com liquidity providers, tá? Não é tipo para qualquer coisa dentro da blockchain, é uma parada mais específica para quem está querendo se tornar um liquidity provider. Então lembra que eu falei para vocês isso no vídeo de Liquidity Pool e no AMM, né, o Automated Market Maker. Eu falei para vocês sobre os liquidity providers. Só uma lembrança rápida, esses são os caras que estão dispostos a investir tokens e coins num liquidity pool, justamente porque eles arrecadam algum dinheiro um percentual das transações que acontecem dentro daquela pool, beleza? Isso além de ganhar o token do Liquidity Pool, tá? Agora, cara, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse problema, né, esse lance do impermanent loss, ou seja, essa perda não permanente, só acontece quando existe uma valorização ou desvalorização de uma moeda ou token dentro daquele liquidity pool que o liquidity provider investiu, que ele colocou o dinheiro dele. Ou seja, se o cara não tivesse colocado o dinheiro dele, não teria esse problema de impermanent loss, tá? E aí, cara, um detalhe razoável é por que é chamado de impermanent loss? Que basicamente é o seguinte, como esse problema só acontece com valorização ou desvalorização de um token, se esses tokens voltarem à situação inicial de investimento, essa perda deixa de existir, ela simplesmente desaparece, beleza? E como que isso funciona? Mano, imagina o seguinte, imagina que um cara, né, um liquidity provider aqui, foi lá e ele tinha na mão dele uma stablecoin que é pareada com o real. Lembra que são as stablecoins, beleza? Eu já falei isso para vocês, então eu vou deixar o link aí, só para não ficar perdendo tempo explicando isso de novo. E aí, esse cara, além de ter as stablecoins em mão, ele tem também alguns tokens em mãos. E existe um liquidity pool aqui que justamente faz a troca entre essa stablecoin e esse token que esse cara tem em mão, beleza? E aí esse mano vai lá e obviamente ele investe então no liquidity pool, joga lá um dinheiro dele, né, tanto em stablecoin quanto em token T, tá? Então ele pega lá um montante do que ele tem desses dois e coloca dentro do liquidity pool. Lembrando que o liquidity pool ele meio que impõe como uma regra de investimento que você invista os dois lados, justamente porque ele está querendo sempre manter aquele balanço que a gente comentou nos vídeos anteriores, belezinha? Então esse cara vai lá, entrega esse valor, esperando então ganhar algum percentual aqui das taxas das transações que vão acontecer nas trocas de outras pessoas dentro desse liquidity pool, tá? Só que, imagina que esse token T recebeu um tipo de valorização, tá? E aí, por causa dessa valorização, a gente já vai ver como que isso acontece, mas por causa dessa valorização ou de uma desvalorização, esse cara, esse liquidity provider aqui, começa a ter uma perda. Tipo, ele tem uma perda que não é permanente. E por que não é permanente? Simplesmente porque o dinheiro dele ainda está investido dentro daquilo ali. Lembra que existe um conceito de que se você não executa uma perda, essa perda nunca existiu? Isso é uma parada que eu ouvi já várias vezes em pessoas que investem dinheiro em ações. E é basicamente o seguinte, mano. Imagina que você investiu dinheiro, sei lá, na Petrobras. E aí o valor da Petrobras, o valor da ação da Petrobras cai dentro de uma semana, beleza? Caiu 10%. Você pode simplesmente falar, mano, eu ainda não tive prejuízo com a Petrobras, simplesmente porque você não vendeu seus papéis, você ainda tem as ações em mão. Então, se aquelas ações da Petrobras voltarem a valorizar e baterem no valor inicial ou ultrapassarem esse seu valor inicial, você nunca teve uma perda real, entendeu? É uma perda que não é exatamente permanente, você nunca executou aquela perda, beleza?
Então esse é mais ou menos o conceito de uma perda não permanente. E a mesma coisa acontece aqui. Então, cara, essa valorização ou desvalorização do token pode ter sido do token no geral, mas geralmente vai ser baseado naquelas regras que a gente comentou sobre dentro dos AMMs, né, no vídeo de AMMs, onde quando as pessoas começam a operar muito dentro desse liquidity pool, os valores dos tokens ali dentro começam a variar justamente por causa do desbalanço que começa a acontecer entre as moedas dentro daquele pool, beleza? Então, essa diferença de balanço é que pode causar também essa valorização ou desvalorização de um token dentro daquele pool. Tranquilo? Lembrando que pools separados têm valores, podem ter, né, valores diferentes para o mesmo token. Então, sei lá, se você coloca o SDC no pool A e o STC no pool B, o STC é uma stablecoin, então é um parâmetro horroroso, mas sei lá, você coloca o token A no pool 1, tá? E num pool 2, ou seja, num pool diferente, você também tem token A, beleza? O token A não necessariamente tem o mesmo valor nos dois pools, porque eles são coisas separadas, cara. É como se fossem entidades financeiras diferentes. Você vai na casa de câmbio, sei lá, no Jardim Botânico, e a casa de câmbio te oferece por cada peso, sei lá, pede por cada peso, ou melhor, para cada real ela te dá 30 pesos, beleza? Agora, se você vai sei lá, numa casa de câmbio na Barra da Tijuca, essa casa de câmbio te oferece para cada R$1, 50 pesos. É basicamente essa mesma diferença que a gente tem. Então, entre as casas de câmbio, a gente pode ter também essa diferença entre os liquidity pools. Belezinha? Eu sei que estou revendo um monte de coisa aí, eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas só para vocês manterem fresco essa ideia na cabeça. Beleza? Então, basicamente, essa valorização ou desvalorização aqui que acontece pode causar uma perda para esse brother aqui que está investindo dentro do liquidity pool. E essa perda é chamada então de impermanent loss, ou seja, perda não permanente, justamente porque se esse cara não tirar o dinheiro, não acontece a perda. Belezinha? Então esse é o conceito. E agora bora ver como é que funciona, cara. Mano, de verdade, eu fritei muito sério, então eu acho que um exemplozinho vai dar uma ajudada nesse caso de, tipo, como é que acontece realmente o impermanent loss, tá? Espero conseguir explicar pra vocês, porque de verdade eu fritei muito meu cérebro. Se alguém tiver dúvida, mano, pode mandar a pergunta aí, que eu me esforço para tentar responder sobre isso aí, belezinha? Então bora lá. Mano, imagina que a gente vai criar um liquidity pool próprio, tá? A gente vai ser um liquidity provider, ou já tem um liquidity pool, ou a gente vai ser o criador de um liquidity pool. Bora imaginar uma situação de criação, só porque eu acho que vai ficar um pouco... não importa. Mas nesse liquidity pool, o que a gente vai fazer a gente vai investir então R$1.000 em stablecoin, tá? Então é uma stablecoin que é pareada com real. Eu vou colocar 1.000 papéis desse, né? Então eu estou colocando R$1.000 e eu vou ter então um valor equivalente em token A, ou melhor, em token B. Então eu coloco 100 tokens B. E por que 100 tokens B? Porque, cara, basicamente aqui eu estou pressupondo que um token B equivale a R$10, beleza? Então, para manter o balanço, a razão aqui de 50 por 50 em relação o valor monetário que eu tenho dentro daquele liquidity pool, eu vou colocar então R$1.000 e 100 de um token que equivale então a esses 100 tokens B juntos equivalem a R$1.000 também, belezinha? E aí no dia do lançamento então a gente vai ter aquele lance eu vou usar essa regra daqui, né, dentro do meu liquidity pool, ou seja, a quantidade de reais investido em stablecoin vezes a quantidade de moeda investida, de tokens B investidos dentro do meu liquidity pool, vão ter que ser igual a uma constante, tá? E aí eu fiz umas contas aqui, o valor da minha constante então vai ser esse carinha daqui. 100 mil é o valor K da minha constante para manter a minha regrinha aqui, beleza? Até aí, espero que vocês tenham me acompanhado. São as palavras que a gente falou no vídeo de AMM, beleza? Então bora continuar agora. E agora a gente vai ter a seguinte situação, já não sou mais eu, mas é uma outra pessoa que está olhando os liquidity pools que tem no mercado e ela faz o seguinte, ela olha o meu liquidity pool aqui e ela está olhando outros liquidity pools, beleza? Aqui do lado direito vai ter um outro liquidity pool que não é o meu. Então basicamente o da esquerda é meu e o da direita é um outro liquidity pool aleatório. Essa pessoa, cara, olha para cá e vê o seguinte, ela vê que cada token, troquei sem querer o nome do token aqui, tá? Mas é basicamente a mesma ideia do token A lá anterior.
tá? Ou melhor, o token B lá. Inclusive, deixa eu consertar aqui, só para não confundir, que vai ser um token C, belezinha? Então, o que acontece? No meu Liquidity Pool, cada token A tá valendo R$10, como eu falei para vocês. Só que em algum outro Liquidity Pool, esse mesmo token A tá valendo o quê? Tá valendo 15,625 reais. Ou seja, cara, esse valor tá quebrado, é de propósito, tá? Mas é por causa das contas que eu fui fazer na hora que eu tava montando esse exemplo. Então eu preciso que esse valor seja isso aí, eu sei que tá zoadinho, mas é isso. Então cada token A nesse outro Liquidity Pool equivale a R$15,625. É mais ou menos isso, tá? Mas guarda isso aí. E aí o que esse cara vai fazer? Mano, ele vai aproveitar e vai fazer uma arbitragem. Eu já falei para vocês também sobre a arbitragem, vou deixar aí o link na descrição. Mas basicamente o que ele vai fazer é, ele vai comprar token A no meu Liquidity Pool aqui, beleza? Então ele realiza uma compra no meu Liquidity Pool e ele faz uma venda desse token A que ele comprou no meu Liquidity Pool para o Liquidity Pool de outra pessoa. Ou seja, ele está entregando aqui token A e retirando daqui token A, beleza? E aí, por que ele faz isso? Bem, porque basicamente aqui ele gasta R$10 por cada token A e aqui ele ganha 15,625, beleza? Então tem uma diferença aqui que para cada token A que ele troca, ele ganha basicamente R$5, 625, ou melhor, 62 centavos, 62,5 centavos, sei lá. Mas ele ganha isso aí, tá? Basicamente, isso aqui para cada arbitragem, né? Para cada token A, onde ele realiza essa arbitragem. E ele vai fazer essa arbitragem, cara, até que o valor do token A no meu Liquidity Pool chegue então a R$15,625. E aí lembrando que para cada token A que ele retirar daqui, o valor do token A dentro do meu Liquidity Pool vai dar uma subida. Por que vai dar uma subida? Porque ele está ficando mais escasso dentro do meu Liquidity Pool. E aí o AMM, né, o códigozinho que está tentando manter o balanço ali dentro do meu Liquidity Pool, vai fazer com que esse token encareça de maneira a desincentivar que mais pessoas retirem token A daquele pool, beleza? Então é por isso que vai ter essa valorização do token A dentro do meu Liquidity Pool, e aí essa valorização eventualmente vai atingir esse valor daqui, justamente porque do outro lado eu tenho este valor. E aí no final de toda essa operação de arbitragem, o cara vai ganhar esse valor daqui, para cada token A que ele trocar, mais ou menos esse valor, tá? Não é exatamente isso, né? Porque, como eu falei, o valor disso daqui vai mexer um pouquinho. Então, ele vai ganhar cada vez menos por operação daqui. Mas tudo bem. Digamos que ele ganhe, sei lá, X dinheiros aqui, tá? Ele ganhou X dinheiros para fazer essa operação de arbitragem. Mas isso exatamente não importa. É só para lembrar para vocês que o cara ganhou dinheiro fazendo arbitragem. E aí, basicamente, o que ele fez, ele balanceou o mercado inteiro de Liquidity Pool. O mercado inteiro é forte, né? Mas ele balanceou o meu Liquidity Pool com esse outro Liquidity Pool daqui. E aí, agora, na situação final, a gente vai ter que, tanto no meu, quanto nesse outro Liquidity Pool, o valor do token A, cara, é igual. É de 15,625. Belezinha? Então, isso aí é a operação de arbitragem. E até aí, cara, foi simplesmente para ilustrar o exemplo do que está acontecendo dentro do meu Liquidity Pool. Ou seja, tem alguém removendo o Liquidity Pool, token A, e obviamente injetando a stablecoin aqui, né, para poder pegar o token A. Belezinha? Agora bora fazer umas contas, tá? Então, deixei aqui em cima só a descrição do como que tá o AMM, né, do meu Liquidity Pool. Mas bora fazer as contas e é o seguinte. A minha situação inicial é essa daqui. Eu tenho R$1.000 em stablecoins e eu tenho, teoricamente, eu tenho 100 tokens B, que também equivalem, ó, aí, novamente eu troquei o raio do nome. Então vamos colocar aqui tudo token A, para facilitar. Então token A e token A, beleza? Então token A, vários token A aqui. Bem, anyway, eu tenho então 100 token A e cada token A equivale aqui, ó, R$10, beleza? Então eu tenho como valor monetário aqui também R$1.000. Tranquilinho? Eu como Liquid Provider, né? Eu injetei então R$2.000 na minha situação inicial. 1.000 aqui e 1.000 aqui, belezinha? Alguém vai chegar aqui, aquele cara da arbitragem, né? Vai chegar aqui e vai injetar R$250 em stablecoins para ele poder realizar aquela arbitragem. Então ele está entregando para o Liquidity Pool R$250 em stablecoin, beleza? E ele está removendo N
tokens A. A gente vai, como a gente viu lá na aula, eu vou até mudar a cor aqui para facilitar um pouco a visualização da parada, mas basicamente é o seguinte, isso daqui, essa operação, vai desbalancear o volume que eu tenho aqui, né? Então a gente vai fazer as contas que a gente viu lá no vídeo do Automated Market Maker. Eu vou pegar a minha constante, né? Que é essa constante daqui. Então 100 mil. Vou dividir pelo novo valor, que horror! Vou dividir pelo novo valor aqui do meu stablecoin. E isso vai dar 80. 80 então vai ser a quantidade de tokens A que eu vou ter agora depois dessa operação daqui, que o cara injetou R$250. Belezinha? Eu vou ter 80 tokens A, beleza? E aí, esse token A, a gente agora quer calcular o quanto que ele está valendo, né? Quanto cada token A está valendo dentro do meu pool. E aí agora, cara, agora vem um pulo do gato, que é uma parada que me bugou forte. O bagulho é o seguinte, eu injetei no início, a regra do meu pool, né, do meu liquidity pool, é que a razão entre os dois caras sempre se mantenha de 50 para 50, certo? Isso vale também, mano, para valor monetário. Ou seja, o valor monetário de uma moeda tem que ser equivalente ao valor monetário da outra moeda dentro do meu liquidity pool. O que isso significa? Mano, aqui no início, vocês lembram que eu tinha R$1.000 em stablecoin e R$1.000 em tokens A, certo? Na situação que eu tenho agora, essa daqui, onde eu tenho R$1.250 em stablecoin e 80 tokens A, eu ainda preciso manter essa razão de 1 para 1, né? Tipo, todo o valor que existe em stablecoin aqui tem que ser equivalente em token A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nova quantidade de stablecoin aqui, tá? Então, isso aqui são as stablecoin. E eu vou pegar agora o volume de token B. Token A. Beleza? Então eu peguei o volume de token A. E eu vou dividir um pelo outro para eu achar o quanto equivale cada token A agora dentro do meu pool, tá? Isso seria a valorização ou desvalorização do token A dentro do meu pool. Tranquilo? Então no final eu chego lá nos tais 15,625 que eu estava falando para vocês. Ou seja, como eu falei para vocês, o cara vai realizar a operação até que esse valor daqui seja alcançado, porque era o valor que a gente estava vendo lá, então, no início, né? Tipo, aqui valia isso daqui inicialmente, e eu queria, ele vale a pena para ele fazer as transações até que o valor nesse liquidity pool daqui fique igual ao meu liquidity pool, certo? Então, ele foi lá e no final de tudo ele injetou R$250, pegou 20 tokens A, e vendeu esses 20 tokens A para outro liquidity pool, de maneira com que dentro do meu liquidity pool, o valor do token A atingisse então os 15,625. É por isso que está esse valor daí, beleza? Porque esses números aqui ficavam um pouquinho mais bonitos. Mas, anyway, voltando, basicamente o que eu tenho agora é o seguinte. Eu tenho que aqui, em stablecoin, eu tenho R$1.250, beleza? E aqui, cara, eu tenho o equivalente a R$1.250 também. Porque se você pegar aqui, ó, 80 vezes 15,625, lembrando que 80 é a quantidade de token A que eu tenho, 15,625 é o valor de cada token A, eu vou ter também, então, R$1.250 equivalentes em token A, beleza? Então, no final, isso daqui vai me dar R$2.500, certo? Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui, mas é basicamente assim que funciona, tá? A valorização ou desvalorização de um token dentro de um liquidity pool. E aí, só para terminar agora, a gente vai, enfim, calcular o que seria a perda permanente, tá? Ou melhor, não permanente, né? A impermanent loss. Então, vamos lá. A situação inicial que eu tinha quando eu investi dentro do meu liquidity pool era o quê? Eu tinha R$1.000 em stablecoins na minha mão e eu tinha R$1.000 equivalentes em tokens A, beleza? Então eu tinha lá R$1.000 em tokens A. O que eu tinha inicialmente era basicamente R$2.000, certo? R$1.000 em stable, R$1.000 em token A. Show? A situação final, com eu sendo um liquidity provider, que seria essa situação daqui, eu tenho o quê? Eu tenho no final do meu da operação que o cara realizou,
dentro do meu Liquidity Pool, eu ganhei R$ 250 aqui em stablecoins, certo? Porque o cara injetou R$ 250. Então, isso aqui, eu ganhei algum dinheiro, né? Eu ganhei R$ 250. E aqui, como eu falei para vocês, o AMM, ele meio que valorizou o valor do meu token A dentro do Liquidity Pool, beleza? Então, basicamente, também ganhei R$ 250 aqui, justamente porque agora eu consigo manter essa relação aqui, ó, de 1 para 1, nos valores monetários dentro daquele meu Liquidity Pool, beleza? Então, no final, se a gente somar 1.250 com 1.250, significa que eu tenho, então, R$ 2.500 na minha mão. Ou seja, eu comecei com R$ 1.000 e terminei com R$ 2.500, simplesmente por causa das operações que foram realizadas dentro do Liquidity Pool. Isso eu não estou considerando o percentual das taxas, beleza? E aí, cara, vocês falam, pô, bom pra cacete, né? No final da história, tu ganhou R$ 500 aqui, mano. Sem fazer esforço nenhum. Tu simplesmente criou um Liquidity Pool, as pessoas transacionaram dentro daquele Liquidity Pool e tu teve aqui um lucro, então, de R$ 500. Agora, mano, agora é que vem a parada que me bugou forte pra cacete. Que é o seguinte, agora que a gente vai calcular, então, uma situação como se eu não tivesse investido dentro daquele Liquidity Pool, beleza? Como se outra pessoa tivesse investido. Então, inicialmente, eu teria na minha mão o quê? R$ 1.000, ou melhor, eu tenho a situação inicial, novamente, R$ 1.000 em stable e R$ 1.000 em token A, beleza? R$ 2.000 aqui no início. Depois que alguém realiza essa operação no Liquidity Pool, no meu Liquidity Pool, digamos que não fosse meu, digamos que um amigo meu tivesse feito aquele Liquidity Pool e eu também tinha o dinheiro para investir naquele Liquidity Pool, só que eu não quis investir, eu guardei as duas moedas na minha mão, tá? Eu guardei a stable e eu guardei os token A. A mesma quantidade, tá? Eram 100 token A e 1.000 stables, belezinha? Então, no final, cara, no final das pessoas realizarem as transações dentro daquele Liquidity Pool, eu comparativamente com esse tipo de investimento aqui, sem eu fazer o investimento, quanto que eu teria na minha mão? É basicamente essa conta que a gente está fazendo. Cara, lembra que no início, cada token A que eu tinha valiam R$ 10? Quando eu criei o meu Liquidity Pool, ou investi naquele Liquidity Pool. Só que no final eles valiam 15,625, beleza? Então se eu pegar os 100 token A que eu tinha em mãos e multiplicar pelo valor final, cara, disso daí, 15,625, eu vou ter então esse valor daqui, certo? Eu vou ter R$ 1.562,50 em token A. Esse é o valor que eu teria caso eu não tivesse trabalhado aqui então como Liquidity Provider, certo? Se a gente somar esses dois valores daqui, eu vou ter simplesmente, cara, R$ 2.562,50. Ou seja, eu teria lucrado, mano. Se eu só tivesse guardado o dinheiro, eu teria lucrado R$ 562,50. E agora que vem a parada do Impermanent Loss. O Impermanent Loss é justamente a comparação, é causada, né, por essa comparação daqui entre eu ter me tornado um Liquidity Provider e as moedas terem valorizado ou desvalorizado, e eu não ter me tornado um Liquidity Provider e essas mesmas moedas terem valorizado ou desvalorizado, beleza? A diferença entre o que eu ganharia aqui e o que eu ganharia aqui é o que a gente vai chamar então de perda não permanente, de Impermanent Loss. E aí se tu fizer a conta, mano, tu vai ver que tem uma diferença aqui de R$ 62,50, certo? Isso daqui é o que a gente chama de Impermanent Loss. Espero que vocês tenham entendido, porque eu tô com preguiça de reescrever. Mas isso é um Impermanent Loss. Cara, eu não sei o quão hard isso foi, mas basicamente isso pra mim foi super, super hard de eu chegar aqui. Basicamente o Impermanent Loss é justamente essa diferença, onde eu sou um Liquidity Provider ou não sou um Liquidity Provider, e é causada, como falei para vocês, devido a essa valorização ou desvalorização de uma moeda. Tranquilo? E aqui eu só quis mostrar um exemplo para vocês de como calcular isso. Mano, tem calculadora pra cacete disso na internet. Se tu procurar como Impermanent Loss Calculator, você vai encontrar algumas calculadoras online, é super maneiro.
E elas fazem essas contas justamente considerando valor inicial de um token e valor final de um token. E aí, como eu falei para vocês, isso é uma perda não permanente, justamente porque se eu esperar mais tempo, cara, e é dentro do meu Liquidity Pool o valor do token A voltar para os 10 reais iniciais dele, basicamente essa minha perda nunca aconteceu. Ou seja, eu não tive perda, eu simplesmente ganhei então um percentual lá das taxas que aconteceram. Por que eu não tive perda? Cara, porque essa situação daqui se torna simplesmente inviável, impossível teoricamente, porque o token A não teria valorizado, teria se mantido justamente nessa relação aqui inicial. E aí a única coisa que aconteceu é que eu ganhei então o valor lá, um percentual das taxas, e aí tá GG, é lucro só baseado lá no percentual inicial que eu tinha me proposto a ganhar, beleza? Então isso é impermanent loss. Eu fritei pra cacete o meu cérebro. Se ficou muito confuso, me avisa aí. Eu vou me esforçar pra fazer outro vídeo, sei lá, mano. Ou me esforço pra explicar isso no chat. Mas, cara, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.